Para começar, eu hoje nem sequer tinha intenções de sair de casa. Mesmo sabendo que tinha de ir à terapia, porque não fui ontem, uma vez que estava muito mal dos intestinos e com algum receio de que um imprevisto acontecesse no meio da rua, não apetecia sair de casa. Eu hoje acordei e, como foi a minha primeira noite com um dos pijamas mais fofinhos que eu já tive em toda a minha vida, eu fiquei realmente com preguiça e sem vontade de sair de casa. Acrescido ao facto de ter ficado até às 6 da manhã a consumir um conteúdo que me chama muita atenção, que me tem chamado muita atenção, que é marketing de conteúdo, marketing digital e várias possibilidades de estudar online e de trabalhar em casa, blá blá blá. Eu fiquei até às 6 da manhã a consumir conteúdo deste género e só dormi para aí umas 2 horas e tal, 3, tendo em conta que acordei às 9 e pouco e aproveitei a deixa para sair da cama, para tomar um pequeno almoço, que é para não ficar com aquela moleza e aquela dor de cabeça que não agrada a ninguém. E depois fiquei o resto da manhã enfiada no quarto, sentadinha na cama, à frente do computador, a orientar umas cenas, até que o meu pai chegou a casa, emprestou-me o carro dele, uma vez que o meu carro está avariado. E lá fui eu para a terapia, com a roupa mais simples que eu encontrei. Eu estou de jeans, uma suéte branca, sem sutiã sequer, com uns ténis que eu costumava utilizar para treinar, um quispo branco, o cabelo, pronto, né, está trançado, mas existem maneiras de o compor de modo a ficar ok. E fui assim para a terapia. Quando eu saí da terapia, o namorado de uma grande amiga minha mandou-me uma mensagem para fazermos uma surpresa, que foi jantar com ela. E inicialmente eu não queria ir porque, enfim, estava com uns empecilhos, uns obstáculos, só que, pensei para mim, foda-se, eu não vejo esta miúda há bué de tempo e eu gosto mesmo muito dela, além do facto de ainda não ter conhecido o namorado dela, e eu sou o tipo de amiga que gosta de conhecer os parceiros das amigas, ou as parceiras dos amigos, mas não seja para simplesmente agradecer pelo facto de eles tratarem bem os meus amigos e contribuírem positivamente na vida deles. E para também para expandir o círculo, não é? Eu acho que é um bocado normal, se nós temos amigos e amigas com parceiros e parceiras, há aquela curiosidade em conhecer a pessoa, não é? E já faz algum tempo que estamos a combinar e nunca tinha acontecido e hoje aconteceu. E foi num restaurante chinês. Eu até li o nome para dizer qual é que é, mas esqueci-me completamente do nome do restaurante. Mas o restaurante que nós visitámos hoje foi o Chongqing Hot Pot. Isto fica em Arroios, perto da Alameda, e, a comida estava tão boa. Eu já trabalhei na restauração, já trabalhei em hotéis, já trabalhei em eventos, já estive em bué sítios, com demasiadas exigências, com bué pessoas, com petiscos muito bons. Eu, de mim, já frequentei restaurantes muito agradáveis, eu adoro cozinhar, eu adoro partilhar comida com pessoas, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, e fico mesmo feliz por saber que do ano passado para cá, mais do meio do ano passado para os dias de hoje, deixa-me mesmo muito feliz o facto de eu ter recuperado este hábito de cozinhar, por simplesmente amar cozinhar e partilhar com os meus. Se bem que eu tenho fases. Eu tenho fases em que primeiro preciso de experimentar a receita, sobretudo se for uma recriação ou uma invenção minha. Então eu tenho aquela fase beta em que eu primeiro faço a receita, experimento-a eu de mim para mim, e enquanto eu não achar que aquilo está bom para ser partilhado, eu não partilho. E então fica a parecer que eu não gosto de partilhar a comida, se calhar aos olhos dos meus familiares, mas na realidade eu estou ali num período experimental e eu não gosto de dar a comer algo que a mim não me agrada.
Mas eu adoro cozinhar e partilhar com as pessoas receitas. Ao início eu era assim um bocadinho apegada e não gostava nada de escrever assim tanto de receitas, porque eu pensava para mim, foda-se, eu quero que isto seja só meu. Só que depois de ver o potencial que é partilhar uma coisa tão bonita como uma receita, eu comecei a fazê-lo mais e mais e mais. Então eu divido-me às vezes em receitas mais elaboradas pelo blog e receitas mais simples que eu deixo no Instagram. Isto tudo para dizer o quê? Que, como já deves ter percebido, eu adoro comida, eu adoro comer, eu adoro dar de comer, eu adoro pessoas em volta de uma mesa, principalmente se formos amigos e já não nos virmos há bué de tempo. E hoje eu tive uma das melhores experiências gastronómicas da minha vida. E escuta, quando eu te digo que eu já tive muitas boas experiências à volta da mesa, não obstante a minha dismorfia corporal e da qual já falei no episódio passado, não obstante os meus problemas com a comida, não obstante a ansiedade que eu já senti por causa da comida, eu já tive boas experiências gastronómicas, mas hoje, epá, a experiência de hoje está no topo, porque não foi só a qualidade da comida. A comida estava mesmo muito boa. Pelo que eu percebi, o hot pot, segundo a Carolina, a menina que nos atendeu, o hot pot é o equivalente a churrasco para os chineses. Ou seja, eles juntam uma catrefada de coisas que eles comem, tipo massa, tofu, carne, vegetais, caldo, tudo o que tu possas imaginar que eles metam dentro das massas. Eles têm uma panela que, lá está, um pote, que na realidade é feito de barro, né? Como é que se chama? Não é um tacho, ou é um tacho? Eu acho que é isso, é um tacho de barro que eles aquecem, ou deixam ali a cozinhar com o caldo que eles vão fazendo e depois vão atirando a comida lá para dentro e aquilo faz uma infusão de sabores e dentro das tacinhas nós misturamos os molhos à parte e vamos colocando a comida. Epá, e foi um jantar super dinâmico, com muita conversa, tipo, eu cheguei lá e eu só conhecia a aniversariante praticamente, porque lá está, somos amigas. Então conheci o namorado dela, conheci os amigos dela. Aquilo que nos une na realidade é a dança, porque ela começou por ser a minha professora de dança e depois tornámos-nos em grandes amigas. E epá, ela é uma das pessoas que me deixa mais orgulhosa nesta vida, porque ela trabalha com aquilo que ama, que é dançar. Ela agora é uma dançarina profissional e eu fico mesmo muito contente pelo facto de ela estar a conquistar tudo aquilo que ela está a conquistar e espero que ela conquiste muito, 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 muito mais. Ela é a Caterina Biendnico, eu vou deixar aqui o Insta dela e depois vou mencioná-la para ela chorar rios. Portanto, Kate, é bom que estejas a chorrar, até estou aqui a fazer aglutinações. É bom que estejas aqui a chorar desalmadamente, porque realmente tu mereces o mundo, ok? E eu estou-te sempre a dizer isto e vou-te sempre a dizer e havemos de ter 70, 80 anos e eu vou continuar a vincar isto. Mas foi uma experiência do caralho. Isto tudo para dizer que supostamente eu não ia sair de casa e acabei por sair e tomei uma das melhores decisões que eu poderia ter tomado na minha vida, que foi ter ido jantar fora com estas pessoas maravilhosas, com estes meus amigos. Portanto, Chongqing Hot Pot. Também posso deixar aqui o nome em baixo para vocês não se esquecerem e para visitarem, porque vale mesmo muito a pena. A conversa e o jantar foram tão bons que eu nem sequer tive a oportunidade de tirar fotos à mesa e à comida, mas é daquelas experiências que só vivendo para sabermos o quão bom é que aquilo é. E eu também não sei se a ocasião levou a que a experiência fosse tão boa, mas realmente a comida é muito saborosa. A clientela, pronto, cada um estava no seu cantinho e também era assim final da noite, mas ninguém incomodou ninguém. O staff é super simpático, tipo, a Carolina atendeu-nos maravilhosamente, tipo, eu não tenho palavras. Eu considero que sou uma boa
colaboradora e uma boa empregada de mesa, mas a Carolina, tipo, mano, que serviço impecável, tipo, 5 estrelas. No meio destas nossas conversas, e agora lembrei-me que eu não fiz a introdução, mas já lá vamos, no meio destas conversas acabámos por falar um pouco sobre culturas e multiculturalidade e apropriação cultural e tudo mais e blá blá blá. E não sei se alguma vez reparaste, isto é o tipo de assunto que eu raramente abordo nas minhas plataformas. Primeiro porque existe já imensa gente que faz esse trabalho, que é de consciencialização social. Não que eu não o possa fazer, atenção, eu posso o fazer e eu faço dentro dos meus círculos pessoais. E, sinceramente, não creio que ter de estudar sobre o assunto dará mais crédito à minha experiência, mas a realidade é que eu, enquanto mulher negra, eu posso dizer que tenho o privilégio de raramente ter sentido as diferenças e os choques culturais, se calhar porque nunca estive devidamente atenta a questões de racismo e de discriminação. Óbvio que já aconteceu, não é? Tipo, what the fuck? Óbvio que já aconteceu. Isto é uma espécie de carimbo que já vem connosco, mesmo que nós não queiramos, já está subentendido que vai acontecer, a não ser que nós nascemos ou nasçamos? Enfim, a não ser que nós nascemos num espaço em que não precisamos de questionar a nossa identidade porque nós estamos dentro do nosso círculo. Então, a partir do momento em que nós saímos daquilo que nos é familiar e natural, óbvio que vai haver um choque. Então, óbvio que eu já passei por essa questão de choque. Óbvio que eu já sofri discriminação. Óbvio que eu já ouvi comentários desnecessários e desagradáveis. Óbvio que as pessoas já colocaram as minhas capacidades em causa pelo facto de eu ser negra. Óbvio que as pessoas já me mexeram no cabelo inúmeras vezes sem eu dar autorização. Óbvio que as pessoas já me associaram a certas pessoas, a certos grupos, a certas zonas geográficas, pelo facto de eu ser negra. Óbvio que isso tudo aconteceu. Só que não foi ao ponto de eu me sentir menos do que os outros, porque eu também sempre fiz por conquistar o meu lugar. Tanto que eu era a melhor aluna da turma, eu era aluna de quadro de mérito, eu era tipo o exemplo da turma, sempre fui. Deixei de o ser na faculdade, muito sinceramente, porque eu não fiz por ser aluna de mérito e pronto, né? Com aquelas menções todas, porque eu sei que se eu me tivesse ralado na faculdade como me ralei da pré-escola ao 12º, eu não teria este discurso neste exato momento. Portanto, no meu caso, eu não cheguei a certas zonas, a certos patamares, porque eu não fiz por isso. Porque eu sei que se eu quiser, eu chego lá. Portanto, esta questão racial e de discriminação, para mim, nunca foi nunca me levou a colocar em causa a minha capacidade. Isto pelo menos em termos práticos, porque se eu for a ver em termos emocionais, sim, isso já impactou inúmeras vezes, porque torna-se um bocado complicado uma pessoa ser confiante, ou seja, foi sempre muito complicado para mim sentir-me confiante quando eu só tive colegas, meninas brancas, que eram o foco de apreciação dos meus colegas brancos, homens. Não é à toa que muita gente me pergunta se eu não me sinto atraída por homens negros, porque sinceramente nunca estive em meios que envolvessem também homens negros. Faz algum sentido? Tipo, eu acho que o hábito também leva a que certas decisões sejam tomadas. Eu acredito que se calhar se tivesse crescido numa escola em que a população fosse maioritariamente negra e se assim o
continuasse com o passar dos anos, provavelmente eu já me teria envolvido também com homens negros. A questão é que nunca aconteceu, porque não havia isso no meu meio e eu também nunca me dei ao trabalho e nunca me preocupei em ir atrás. Mas se tiver de acontecer, aconteceu. Mas nós começámos a falar sobre apropriação cultural e um dos meninos que lá estavam, um dos amigos da minha amiga, perguntou-me o que é que eu achava sobre a questão das tranças e apropriação cultural. Perguntou mesmo o meu ponto de vista enquanto mulher negra. E eu sinto que, enquanto mulher negra, eu tenho uma opinião assim um bocadinho polémica. Porque eu não sou contra o questionamento, eu não sou contra as pessoas me perguntarem coisas, eu não sou contra o facto das pessoas terem dúvidas, porque eu acho que faz um bocado de parte, porque são universos completamente distintos. E sendo universos completamente distintos, com raízes completamente distintas, eu acho que seja normal haver curiosidade. Portanto, fazerem-me perguntas, por muito óbvias que sejam para mim, não é óbvio para a pessoa, porque não é a realidade dela. Então, é ok. E consoante a intenção que a pessoa tiver ao fazer-me uma determinada pergunta, claro que a minha postura também vai de acordo com. E porquê que eu sinto que eu tenho uma opinião polémica? Porque, tal como eu expus há pouco tempo, embora eu seja uma mulher negra, embora eu também sofra discriminação, mesmo que eu não dê crédito a essa mesma discriminação, não por achar que isso vai resolver o problema. Pelo contrário, eu escolho as minhas batalhas. E eu tenho sempre duas opções. Ou eu entro na onda das pessoas que são ignorantes e cujo único objetivo é o de me provocar para elas terem razão num debate, ou então eu simplesmente continuo a minha vida, vou melhorando as minhas skills, vou aprendendo, para também eu ter argumentos no momento em que alguém me vier atacar. Porque, apesar de haver toda esta questão da experiência, o facto é que a minha experiência, e a de todos nós, na realidade, está muito condicionada por momentos históricos. Mesmo que eu tenha parentes brancos, portugueses, eu não me posso esquecer que a outra metade de mim foi escravizada. Eu não me posso esquecer que outra parte de mim foi retirada do seu meio, foi maltratada, perdeu identidade, porque não tinha uma tribo na qual se apoiar. E, como consequência, o que ficou foi muita mágoa, foi muito destroço, foi muita ruína. Não é em vão que, se calhar, a mentalidade dos africanos é um bocadinho mais ignorante, é um bocadinho mais fechada para as questões do mundo mais desenvolvido, porque eu acho que culturalmente os africanos e todos os povos que foram colonizados e basicamente extraídos do seu habitat estão muito focados em fazer o seu luto e em reencontrar-se. Seja porque têm menos oportunidades, seja porque têm de alimentar a família, seja porque têm dificuldades que já vêm de anos e anos e anos. Portanto, isto é real, isto acontece. E um dos pontos que esse amigo da amiga referiu foi: mas porquê que nós não nos esquecemos das coisas? Porquê que temos que estar sempre a voltar para o passado? Porque faz parte. Infelizmente, estas questões do passado fazem parte do presente de muitas pessoas, o meu incluído, não é? Porque só o facto de alguém olhar para mim de cima a baixo e duvidar que eu tenha capacidades para desenvolver certas tarefas, ou então associar-me a um comportamento que não tem nada a ver com os meus valores, isso é um carimbo do passado. E dentro da questão da apropriação cultural, o que eu acabei por lhe dizer foi que a apropriação cultural nada mais é do que nós irmos para uma determinada cultura, que, assim, muito rapidamente, cultura nada mais é do que
um conjunto de hábitos, costumes, comportamentos que um grupo de pessoas tem, não é? E que vai desenvolvendo com o tempo, daí haver diferentes culturas, porque cada zona geográfica vai demandar comportamentos completamente diferentes, não é? Daí vem a cultura, daí vem o idioma, daí vem tudo o resto que está associado a determinados grupos. Portanto, eu acabei por lhe explicar, muito resumidamente, e daquilo que eu acho, que a apropriação cultural nada mais é do que nós pegarmos em pequenos detalhes, comportamentos de uma determinada cultura, assumirmos aquilo como nosso, não lhe darmos crédito nenhum e aplicarmos à nossa realidade quando, na verdade, aquilo não tem nada a ver connosco. E até veio ao de cima a questão de apropriação versus aceitação. Nem foi bem a palavra aceitação, foi apreciação. Porque a Carolina, a menina que nos atendeu, ela é chinesa, portanto, ela também estava a falar do ponto de vista de alguém exterior. Então, ela mesma é que trouxe a questão do apropriação versus apreciação. Porque depende muito do contexto, depende muito da intenção da pessoa. Ela até deu o exemplo de uma amiga guineense que casou e que facultou, né? Que lhe facultou um traje africano. Tipo, só porque a moça vestiu o traje africano, não quer dizer que ela se tenha apropriado da cultura africana. Não é? Simplesmente foi um gesto da amiga dela, foi tipo, olha, toma, veste, porque tu estás agora, neste exato momento, aqui. Então, por favor, respeita estes trajes, respeita estes costumes. A apropriação começa a partir do momento em que, se calhar, nós vamos até um país na África, sei lá, Angola, pegamos na estampa do tecido angolano, vamos, por exemplo, para a Suíça e os suíços começam a fabricar roupa tradicional angolana, mas com carimbo suíço, sem dar crédito ao traje angolano, sem, sei lá, mencionar que aquilo tem toda uma história, sem fazer entender que aquilo não é naturalmente suíço, porque a Suíça, culturalmente, tem outras características que convidam a outros comportamentos e a outros tipos de roupa. É a mesma coisa que alguém ter um pedaço de terra, por exemplo, tu tens um metro quadrado de terreno, eu, não é, a achar que sou superior a ti, vou construir uma casa no teu terreno, aproprio-me do teu terreno, expulso-te do teu terreno e vens tu, vêm os teus filhos, vêm os teus netos a dizer que aquele terreno é teu, mas como fui eu que construí a casa, como fui eu que tinha supostamente os recursos ou os melhores recursos para dar uso ao terreno, digo que o terreno é meu. Transformo o terreno que não era meu numa coisa minha. Isso é apropriação cultural. Uma coisa é nós apropriarmos de detalhes que não são nossos, trazê-los para um ambiente que não é original e transformá-lo completamente, não lhe dar o devido crédito, a devida atenção, não mencionar as pessoas que merecem ser mencionadas e fingir que aquilo está tudo bem. Quando aquilo faz parte de um grupo de pessoas que simplesmente estavam a viver a vida delas. Isto parece muito confuso, mas acaba por ser, né? Acaba por ser um pouco complexo, porque há uma linha muito ténue entre apropriarmos-nos de algo, apreciarmos algo, ou simplesmente de sermos ignorantes quanto àquilo que estamos a fazer, não é? Porque
o que é que te leva a pensar que vestires um traje africano vai fazer com que tu estejas a enaltecer a cultura africana? Porque é que tu achas que tens o direito de o fazer? Não é? É a questão do lugar de fala. Por exemplo, o lugar de fala, o conceito de lugar de fala é algo que eu quero estudar, porque realmente, pelo facto de me fazer um pouco de confusão, tipo, o que é isso de lugar de fala? Não é? Se eu for a pensar agora, se calhar o lugar de fala é tu focares na pessoa certa para falar de determinados assuntos. Não é? Tipo, tu não vais falar de engenharia ambiental quando o teu curso ou os teus conhecimentos pendem para... deixa eu pensar numa coisa completamente oposta à engenharia ambiental. Agora ficou uma beca complicada. Quando a tua área de formação ou os teus conhecimentos pendem para o fabrico de lápis de cera e ao teu lado está uma pessoa que estudou, que se esforçou para falar sobre engenharia ambiental, mas as pessoas não lhe chamam porque tu, por algum motivo, tens algo que chama muito mais a atenção, que as pessoas apreciam muito mais e que as pessoas darão mais crédito. E isso é muito fodido. Porque realmente, se nós queremos fazer a diferença e se queremos que a sociedade mude, primeiro temos de reconhecer e aceitar que somos todos seres humanos. Não é? Então, mesmo que diferentes posições geográficas levem a que o corpo desenvolva certas características, nós, biologicamente, continuamos a funcionar da mesma maneira. Todos fodem, as mulheres dão à luz, nascem bebés, nós nascemos, vivemos, morremos, somos enterrados, somos... como é que se costuma dizer? Só me vem a palavra incinerado. Somos cremados, somos atirados para o meio do oceano e isto é o ciclo da vida. Sejamos brancos, pretos, asiáticos, indianos, brasileiros, indígenas, sejamos o que tivermos de ser. Todos nós funcionamos desta maneira. Portanto, isto é o conhecimento, a informação base que tem que estar na cabeça de cada um. A seguir, é uma consequência. Existem culturas diferentes. A seguir a aceitarmos que somos todos seres humanos e que funcionamos todos da mesma maneira e que sim, todos nós temos sangue vermelho, não é? Como antigamente, se calhar provavelmente há muita gente que ainda pensa assim, que os negros têm uma cor de sangue completamente diferente do que os brancos. Vai-se lá saber porquê. Se queremos realmente fazer a diferença, nós temos de começar a atribuir lugares de fala, funções, às pessoas que realmente têm crédito para falar. Não é? Tipo, eu sou licenciada em arquitetura, tenho 1 ano de mestrado feito, eu tenho mais credibilidade para falar de arquitetura do que alguém que estudou, sei lá, pastelaria. Certo? Só que se calhar o que me vai distinguir de alguém que fez pastelaria é o tom de pele. Se for preciso, eu e a pessoa da pastelaria temos o mesmo tom de pele, que é o tom de pele negro, né? Acastanhado, mas como isso socialmente não é ainda muito aceitável, ainda não associam à negritude a inteligência que nós temos, se calhar são capazes de arranjar alguém que seja branco, normativo, como se costuma dizer, com uma formação ou sem formação alguma em produção de sinais de trânsito, para ir falar de arquitetura. Só porque a pessoa encaixa nas características físicas que a sociedade aceita.
Percebes porque é que é tão complexo esta questão de apropriação? Porque é que a pessoa fez tranças? Será que ela deve fazer tranças? O exemplo que esse moço deu foi como é que tu te sentes se, por exemplo, a Rita Pereira fizer tranças que estão associadas à cultura africana? Eu só respondi o seguinte: epá, as tranças para nós têm um significado cultural. Porque antigamente as escravas não tinham sequer tempo para cuidar do cabelo africano, que tinham, porque cuidar do cabelo africano é toda uma saga. Não tinham a oportunidade, não tinham tempo, não tinham a possibilidade de cuidar do cabelo diariamente, então, no único dia livre que tinham, trançavam o cabelo para o cabelo durar mais. Remontando a outros tempos antigos, o cabelo trançado servia como meio de comunicação. Tanto para comunicar a origem da pessoa, tanto para comunicar planos de fuga, tanto para comunicar o que quer que seja. Portanto, nós utilizávamos as tranças para comunicarmos uns com os outros. Era um código Morse através da cabeça. E depois, né, veio toda aquela emancipação da negritude com o Afro Power, não é? Que era deixar o cabelo africano o mais solto possível, tendo em conta o condicionamento que houve em torno do nosso cabelo crespo, não é? Porque além de ter havido toda aquela violência contra os povos africanos, que foi invadir um espaço que já estava consolidado só porque alguém achou que era melhor assim. Até perdi-me no raciocínio. Que eu comecei aqui a limpar o nariz. Eu estava a falar do quê? Ai, puta que pariu. Apropriação. Consolidar. Tranças. Afropower. Exatamente. Além de toda esta violência contra um povo que já estava consolidado, ainda incutiram na cabeça dos meus antepassados africanos que as características físicas não eram aceitáveis. Portanto, além de haver o branqueamento, não sei se tu sabes, enquanto pessoa branca ou pessoa brasileira, branca, suíça, asiática, do Polo Norte, do Polo Sul. Não sei se sabes, mas existem pessoas negras que... E não só pessoas negras, isto também existe noutras culturas que supostamente não são culturas brancas. Existe o branqueamento, não é? Portanto, além do branqueamento, tens que esticar o cabelo. Porque tens que parecer o mais branco, tipo, o mais branquiçada que conseguires para finalmente seres aceito na sociedade. Foi aí que começaram a surgir os alisantes, por exemplo. E foi aí que muitas mulheres, homens negros começaram a modificar o seu cabelo e a estragar, já agora, porque havia toda aquela pressão, e ainda há, toda aquela pressão de se encaixar, de ser aceito, de ser validado. Então o Afropower, o cabelo natural, surgiu como uma revolução, literal, do género, foda-se, estas são as minhas características naturais, eu vou abraçar as minhas características naturais e eu vou conquistar a minha posição na sociedade, sendo exatamente como eu vim ao mundo. E depois vieram outras alternativas, as box braids, que na realidade eu acho que originalmente o termo box braid foi um termo criado pela sociedade, pela cultura, nem é pela sociedade, mas pela cultura branca, porque o nome original não são box braids. Tem um outro nome, eu até sou capaz de pesquisar o documentário que eu vi sobre isso e colocar aqui no link para vocês verem. Mas
trançar o cabelo é uma coisa bué nossa, porque além de nos ajudar com a transição capilar, eu, por exemplo, eu sempre trancei o cabelo, sempre pus postiço, que é assim que nós lhe chamamos, mas no fundo são extensões. Sempre o fiz porque, além de conservar melhor o cabelo, ajuda na saúde do cabelo, porque evita que eu esteja constantemente a usar produtos. E quando eu digo produtos, não é alisante em si, mas tipo muito creme, muito óleo e etc. Neste tempo úmido, por exemplo, é um salva-vidas autêntico, porque o meu cabelo, pelo menos, a textura do meu cabelo, quando entra em contacto com a umidade, encurta para caraças. Então um cabelo que chega até ao ombro, em contacto com a umidade, é capaz de, sei lá, parecer que foi cortado de modo revolucionário, quando simplesmente está curto, está com o famoso frizz, não é? E tipo, toda esta questão do cabelo tem um contexto histórico, porque realmente foi passar de isto sou eu naturalmente e está tudo bem porque é a única coisa que eu conheço, para saltando para outro cenário em que alguém chega, olha para nós, aponta-nos o dedo e diz: tu não estás bem feito. Ainda se formos meter a religião à imagem de Deus, tu não deverias existir sequer. Portanto, começa já a mudar tudo o que existe em ti, porque para nós te aceitarmos, tu tens que modificar o que é teu naturalmente. Salta para outro capítulo, que é: foda-se esta merda toda, eu sou assim, eu vou-me aceitar, eu vou abraçar as minhas características e eu vou expor. Para os tempos de hoje, que é fazermos compreender à sociedade como um todo que existem coisas que estão muito erradas e que, parecendo que não, impactam individualmente. Porque não penses que foi aquilo que eu disse no início do episódio. Por exemplo, o simples facto de eu ter estudado em escolas onde não havia praticamente colegas negros fez com que eu construísse uma insegurança, isto também com base noutras questões emocionais, mas levou a que eu me sentisse muito insegura quanto ao facto de eu ser uma potencial parceira romântica para quem quer que fosse, porque eu não tinha referências. E o facto de eu ter crescido sem referências, enquanto uma mulher negra empoderada, segura de si, capaz de fazer o que quer que seja, levou a que eu desacreditasse no meu potencial enquanto alguém que pudesse amar, ser amada, ser apreciada, ser desejada, não é? Porque fica tudo afetado, mas tipo, tudo afetado. Se é complicado para uma mulher negra não, mas se é complicado para uma mulher branca viver certos complexos e estereótipos e inseguranças e mazelas da vida, imagina o que é tu sofreres isso enquanto mulher negra. É tipo, é ainda mais intenso. Existe uma escala hierárquica que muita gente fala e que tem a ver com os privilégios, e nessa cadeia as mulheres negras estão tipo no fim de tudo, nas prioridades daquilo que deve ser bem valorizado e bem estimado. No topo temos o homem branco, a seguir temos a mulher branca, depois temos o homem negro e depois temos as mulheres negras. Tipo, nós estamos ali no fundo de tudo. E vou repetir, simplesmente porque alguém, num momento histórico, decidiu que uma cultura diferente da dele não era aceitável. Isto chama-se tirania pura. E os resquícios, porque é que é tão importante nós mencionarmos o passado? É importante, primeiro porque se nós nos esquecermos de história, voltamos
a repetir tudo outra vez. Não que não aconteça, não que não se repita, mas é muito importante termos noção do que é que aconteceu lá para trás, porque isso ajuda-nos a consolidar a nossa identidade, além de nos ajudar a tomar decisões melhores. É importante para nós estarmos sempre a batalhar e a bater neste assunto e neste teclado, seja em meios pessoais pequeninos, como em meios gigantes, sociais, com grande foco mediático e tudo mais. É importante nós ainda tocarmos neste assunto, porque se pararmos para ver, a escravatura não acabou há muito tempo. Tipo, a abolição da escravatura é muito recente na linha histórica e temporal, não é? Há países que deixaram de ser colónias portuguesas há pouco menos de 100 anos. Então, como é que vocês não querem que este assunto seja debatido e discutido constantemente? É normal que as pessoas tenham dúvidas. É super normal que pessoas brancas tenham dúvidas em relação a este assunto. Eu tenho dúvidas em relação a este assunto. Eu faço por me informar e por estudar e por expandir e compreender, porque eu não o faço apenas para poder informar os outros ou passar a mensagem ou ajudá-los a expandir a cabeça. Eu acho que isto é da responsabilidade de cada um. Cada um tem que ter a vontade e a responsabilidade para pesquisar sobre determinados assuntos e não ficar sentadinho à espera que as vítimas, ou o que quer que seja, se cheguem à frente para finalmente decidirem que eu vou mudar porque a vítima deste ataque está-me a dizer que é assim que acontece. Tipo, não. Se tens curiosidade, começa a estudar e se tiveres dúvidas, pergunta, por favor, não é? Eu prefiro que as pessoas me perguntem as coisas, tipo, mas como é que é tratado o cabelo africano? Vocês usam os mesmos produtos do que nós? Como é que é a questão do cuidado da pele? Como é que é a questão cultural? Como é que é isto e aquilo? Como é que é a questão do impacto social na tua vida e nas tuas oportunidades? Eu prefiro que as pessoas me perguntem isto com o maior à vontade de sempre do que estarem a guardar dúvidas e continuarem congeladas naquele preconceito que vem de fábrica. Porque todos nós somos preconceituosos. Preconceituosos. Não é? Até que nos informemos o suficiente, até que expandemos, oh my god, até que comecemos a expandir as nossas cabeças, é normal que nós tenhamos dúvidas. Nós somos ignorantes de fábrica, não é? Porque quando nascemos, nós somos tipo caixinhas. E ao longo do tempo vai-se acrescentando ali compartimentos na caixinha, não é? Elementos que vão compondo melhor essa caixa. E se as informações que vão colocando na caixa são as piores informações possíveis, é normal que nós não nos desenvolvamos enquanto bons seres humanos. Então, ter esta conversa é muito importante. Desmembrar estes conceitos e simplificá-los é importante. Porque, parecendo que não é. Nós não vivemos em culturas separadas. As culturas separadas formam uma cultura geral. Então, se a cultura A influencia a cultura B, nós temos uma cultura C. E estas três culturas formam a cultura D, que é a geral das gerais, não é? Então está tudo interligado. Mesmo que a A não influencie a B, vai haver um momento em que elas se vão cruzar. É completamente impossível não haver um cruzamento de culturas. É completamente impossível. É. Eu no outro dia vi um especial do Trevor Noah. Eu nem sequer sabia que ele era assim tão engraçado. Tipo, eu já o tinha... Quando ele publicou o livro dele, a falar da experiência enquanto sul-africano e o facto do pai dele ser branco e a mãe dele ser negra e na África do Sul isso ser proibido, não é? Olhem quão ridículo é que isto é. Enfim,
O nome dele bombou, portanto o nome dele não me é estranho. Só que eu não sabia que ele era comediante e que tinha tanta piada. E ele uma vez falou num dos especiais dele, tipo, isto em relação à América, que há toda esta cultura de os imigrantes vêm para aqui, ocupam espaço e não sei o quê, e blá 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 blá. E ele fez uma piada que foi do género: se tu és contra os imigrantes, então tu não deverias consumir conteúdo que esses mesmos imigrantes trazem para a tua suposta terra. Ou seja, se tu és contra mexicanos e contra a entrada de mexicanos na América, tu não deverias comer comida mexicana. Nem temperos mexicanos. Porque se nós nos formos resumir aquilo que é natural da nossa cultura, se nós formos afunilando o que realmente nos pertence, em aspas bem grandes, nós não temos praticamente recursos nenhuns. Eu acho que um dos muitos problemas foi a má gestão de recursos. Porque o problema não foi a exploração do mundo e descobrir pontos novos e perceber o que há além do oceano. Eu acho que o problema foi o uso que se deu a esses mesmos recursos, a violência que se gerou, as injustiças que vieram ao de cima e que resultaram na merda que observamos nos tempos de hoje. Foi a má gestão dos recursos. Uma cena tão simples. Um dominó tão simples que se poderia ter mantido intacto e que poderia realmente ter feito a maior e a melhor diferença na experiência humana, levou a que esta sociedade ficasse completamente arrasada e doente. E, quando eu me meto a estudar sobre estes assuntos, na maior parte das vezes é para eu compreender de onde é que eu vim enquanto produto de uma cultura e de uma junção de culturas. Porque eu não sou 100% africana. Eu não sou 100% negra. É claro que, não é? A melanina sobressai. Mas metade da minha família é branca portuguesa. A outra metade, isto resumindo, é africana. Mas eu não deixo de ter características portuguesas e brancas no meu sangue. Portanto, se eu me identificar muito mais com a cultura portuguesa, eu, enquanto produto desta junção de culturas, se calhar eu tenho muito mais direito em assumir-me como portuguesa do que alguém que não tem nada a ver com a cultura africana chegar-se e dizer que eu agora identifico-me com a cultura africana. Podes fazê-lo, mas se formos realmente a ver ao detalhe, uma coisa levou à outra. Ninguém me pode dizer para eu voltar para a minha terra quando metade das minhas origens são portuguesas. Portanto, pela lógica, eu já estou na minha terra. E já estando na minha terra, porque, não é? Eu tenho família portuguesa, eu tenho família branca, eu tenho isso na genética. Eu já estou na minha terra. Para onde mais é que eu haveria de ir? Não é? As pessoas esquecem-se destes detalhes. A falta de estudo, a falta de vontade em querer saber, arruína por completo tantas dinâmicas. Mas tantas dinâmicas. Mas em compensação também traz muita coisa boa, porque multiculturalidade pode ser sobre partilha, pode ser sobre melhorarmos a nossa espécie. Mas lá está, nós temos que saber fazer uso dos recursos que estão à nossa frente. Senão as coisas vão continuar a ser medrosas e merdosas. Senão vai continuar sempre a haver problemas. As pessoas nunca se vão entender. Porque às vezes é uma questão de nos sentarmos de cabeça aberta, de coração aberto, de espírito aberto,
cientes de que vai haver momentos em que ouvir, dizer e sentir certas coisas vai doer, mas mesmo assim estarmos dispostos a aceitar, pensar sobre as coisas, refletir, discutir sobre elas e decidir, ok, então o que é que eu vou fazer com esta informação? Eu vou fazer diferente. O argumento de é passado, já passou, já lá foi, não resulta, porque enquanto os agredidos não fizerem o seu luto devido, enquanto os agredidos não consolidarem as suas identidades, enquanto os agredidos não exercerem a sua liberdade de ser, enquanto houver medo, enquanto houver vergonha, enquanto houver limitações, nós não nos podemos esquecer do passado. Porque isso só vai perpetuar a merda. Só vai perpetuar a vergonha, só vai perpetuar as inseguranças, só vai perpetuar o medo. Porque quando nós temos acesso ao nosso passado, nós compreendemos aquilo que aconteceu e somos capazes de desassociar. Ok, isto aconteceu, atribuíram-me estas características negativas, mas eu não sou estas características negativas. Eu tenho potencial para ser muito mais e muito melhor do que eu sou agora, então eu vou trabalhar para ultrapassar as minhas inseguranças. Isto vai continuar a andar comigo como amuleto e como lembrança de que eu posso ser melhor, que eu posso estar nos altos cargos, que eu posso viver em pura abundância e prosperidade, porque eu tenho acesso a esta informação. Enquanto as pessoas continuarem a dizer esqueçam o passado, isto já foi, isto já passou, a merda vai continuar. A merda vai continuar. Porque informação é poder. É tão simples quanto isto. Portanto, é um assunto complexo. É um assunto complexo. É a primeira vez... A primeira não diria. Eu acho que é a segunda ou terceira vez que eu falo deste assunto assim, tão alongadamente, tanto no podcast como em termos escritos. Mas o assunto realmente, além de eu não ter ficado raivosa, porque normalmente antes, quando falavam disto comigo, eu ficava sempre muito nervosa, sempre muito insegura, porque, lá está, eu não sabia de onde é que aquilo vinha. Ao certo, não sabia ao certo, porque na escola não nos ensinam a parte ruim dos descobrimentos, a parte ruim da colonização. Só falam da parte bonita, que foi nós fomos buscar ali uns recursos, usámos estes recursos, abrimos, de certa maneira, espaço e criámos um caminho para as pessoas terem acesso a outras culturas, mas não falam da parte ruim, que foi ter destruído por completo toda uma identidade cultural, toda uma casa, não é? Destruir famílias, destruir confiança e incutir o medo. Isto, eu acho que o ser humano é uma espécie que realmente precisa de ser estudado pela NASA. Mas não é a NASA do planeta Terra, é a NASA de outra galáxia, porque o ser humano, olha, sinceramente, informação é poder. É tudo o que eu tenho a dizer. Informação é poder. E hoje foi capaz de ter sido os primeiros convívios, assim com pessoas desconhecidas, que eu tive, onde este assunto surgiu e eu não me senti insegura de falar sobre aquilo que eu acho e sobre aquilo que eu sinto. Porque, é a minha verdade. É a minha verdade. Eu estou a expor. Eu compreendo que tu não... Compreender, aceitar, pronto, eu aceito que tu sintas um certo atrito, não é? Um certo choque entre a minha verdade e aquilo que tu achas que deveria ser a minha verdade. Compreender
não sei se compreendo assim tanto, porque existem vertentes muito diferentes nestes conceitos. Segundo a minha psicóloga, tipo, aceitar é simplesmente, sei lá, dar crédito ao facto de algo acontecer e ser o que é. Portanto, eu aceito que esteja demasiado frio. Só que eu não compreendo o facto de estar muito frio, porque compreender é pegar a informação para mim. É tomá-la para mim. Portanto, eu não compreendo que esteja muito frio, porque eu sei que isto aqui é uma consequência de ações humanas que levaram ao aquecimento global. Portanto, eu aceito que esteja frio, mas eu não compreendo porque eu não tomo isto para mim e, tipo, não quero, obrigada. Mas tem que ser, tenho que aceitar, é o que é, são condições que eu não consigo controlar. Se calhar este exemplo não fez muito sentido, mas tenta aplicá-lo com outras coisas. Mas, não é? Eu não me senti insegura, eu não me senti nervosa, estava confiante naquilo que estava a dizer, não me senti ansiosa, já disse isto, no sentido de sentir o corpo a tremer e a voz a esganiçar e com algum receio do que aquela outra pessoa pudesse vir a pensar das minhas opiniões. Mas, sinceramente, fazer terapia ajuda muito nesse aspecto também, porque eu não sou a minha cultura original. Porque a cultura também é algo que nós podemos criar. A cultura pode ser uma coisa individual. Porque lá está, é um conjunto de hábitos, costumes, comportamentos que são gerados consoante determinadas ocasiões. É uma cultura. Eu posso ter uma cultura completamente distinta da cultura geral africana, original, e que ainda eu, pelo menos, estou para estudar e descobrir como é que era. Porque nem isso eu sei na totalidade. Eu sei pequenos recortes daquilo que vou ouvindo da minha família que vem de Santo Tomé. Por exemplo, eu também tenho família cabo-verdiana e faz-me mesmo... deixa-me assim um bocadinho triste não ter tanta aproximação com essa mesma cultura, porque lá está, a minha bisavó cabo-verdiana foi retirada de Cabo Verde sem saber sequer que estava a ser retirada do ninho dela para ir fazer trabalho forçado em São Tomé. São estas pequenas coisas e ela acabou por ficar em São Tomé. Óbvio que depois voltou para Cabo Verde, mas a vida, aconteceu e ela acabou por ficar em São Tomé. Mas eu também tenho uma genética cabo-verdiana e óbvio que ainda tenho muitos anos para explorar isto e para descobrir, mas não ter tido esse acesso por variadas questões, hoje em dia, deixa-me assim um bocadinho triste. Mas eu posso fazer melhor, eu posso ir atrás, eu posso ler, eu posso me informar. Portanto, é completamente impossível esquecer o passado, porque o passado é muito importante para nos ajudar a consolidar o futuro. E é o passado que faz de nós aquilo que somos hoje no presente. Portanto, é um jogo temporal que temos que fazer. E eu acho que as pessoas que tanto insistem para que o passado seja esquecido e deixado lá para trás, são pessoas que não querem aceitar que as coisas aconteceram como aconteceram, de certa maneira não querem assumir as responsabilidades de ações coletivas e, acima de tudo, não querem sair da sua bolha de conforto para enfrentar a dura realidade que é as distinções, não é? A discrepância, as injustiças. E isto vai muito além de posições políticas, vai muito além de crenças religiosas, embora esteja tudo conectado. Mas há tanta coisa que também poderia ser falado, tipo, e tal, mas mulheres negras usarem o cabelo esticado ou perucas de cabelo liso também não é apropriação cultural.
vê o contexto. Porque que achas que as mulheres usam, mulheres negras no caso, usam perucas com cabelo liso? Porque histórica e culturalmente foi-lhes incutido que o cabelo crespo não era aceitável. Não era apresentável. Que tem que ser modificado para, enfim, ela fazer e viver a vida dela. O namorado da minha amiga disse até que muitas vezes dizer que se gosta de usar o cabelo liso enquanto mulher negra é uma consequência da vontade de querer ser aceite pela sociedade que moldou o pensamento dela daquela maneira. Ou seja, eu, enquanto mulher negra, dizer que gosto de cabelo esticado, muitas vezes é porque eu quero ser aceite. Então eu assumo aquele gosto como sendo verdade. Quando se calhar, no fundo, o que eu queria era usar o meu cabelo natural, sem estar a estragar a qualidade do meu cabelo, sem ter de me preocupar em esticar ou alisar o que quer que seja, porque depois do banho é só meter um creme, um gel e já está. E tantas outras coisas, pá. Só a questão do cabelo dava aqui para criar um episódio de 3 horas. Eu só não fico mais tempo a falar porque dá realmente para desmembrar isto noutros episódios, noutros contextos. E eu até estava a pensar em fazer uma espécie de mitos e verdades sobre o cabelo africano. Porque é só a pontinha do iceberg. Há tudo o resto. Produtos, imagina, produtos de beleza que são adequados para determinados tipos de pele. Para quem segue tendências de moda, eu, por exemplo, não uso maquilhagem. Portanto, isto para mim nunca foi uma preocupação. A questão das bases e não sei mais o quê. Mas o simples facto de alguém se ter apercebido, ou pelo menos alguém ter se chegado à frente e ter falado da falta de bases que coincidissem com o tom, os diversos tons de pele negra, foi o suficiente para haver muito choque, muito... Como assim? Tipo, isto é uma questão? Claro que é uma questão. Tipo, what the fuck? Porquê que certas pessoas têm direito e acesso a bases de rosto, de corpo, para se poderem embelezar e sentirem-se bem, e outras pessoas não têm acesso a isso porque ninguém se preocupou em fazer essa produção? Se formos a falar em saúde, não é? Mesmo que biologicamente a máquina funcione de maneira igual, não é? Tipo, as mulheres menstruam, as mulheres dão à luz, as mulheres entram na menopausa, as mulheres têm diversos fluxos hormonais e os homens também, porque isto é outra conversa. Mas o facto de se terem focado sempre muito na fisiologia, biologia da mulher branca, mas não se terem focado no corpo negro, que com toda a certeza tem as suas modificações, porque natureza, simples coisas como esta, meu. Porque a estrutura física é diferente, porque o ambiente condiciona o corpo. Isto é tão grande, isto é tão gigante, e eu estou a ficar overwhelmed porque a comida estava bem picante e eu estou cheia de energia e podia ficar aqui horas e horas e horas e horas na conversa. Só que eu já estou aqui a falar há tanto tempo que já está a ficar confuso para mim e eu não quero que fique confuso para quem me está a ouvir, mas eu também estou bem entusiasmada enquanto estou a falar deste assunto porque a mim, enquanto criadora de conteúdo, faz-me falta, está-me a começar a fazer falta expor a minha visão sobre estes assuntos, porque a minha intenção não é de culpar ninguém, não é de responsabilizar ninguém. A minha intenção é simplesmente de abrir
a mente às pessoas, ou pelo menos criar esta oportunidade de nos colocar a pensar nas coisas para que possamos pesquisar e melhorar os nossos comportamentos, melhorar a qualidade das nossas informações e fazer melhor. Tipo, eu não estou aqui para apontar o dedo a ninguém. Foda-se. Porque, com toda a certeza, dentro da cultura africana, sem influência da cultura europeia, com toda a certeza havia a questão da hierarquia, havia carnifacia, havia violência, sem influência da religião, sem influência de nada. De certeza que naturalmente na cultura africana, na cultura original asiática, na cultura original brasileira, que, pronto, né? Que na altura nem eram assim países todos distribuídos, mas vá, na cultura sul-americana original, de certeza que nestas culturas originais sempre houve problemas, não é? Portanto, também não é estar aqui a esquecer e fingir demência e dizer, não, os problemas só começaram quando? Mas também não é estar aqui a passar a mão na cabeça de ninguém. Do género, vez, os problemas já existiam, portanto, eu não fiz nada de mais ou não fiz nada de diferente em relação a... podes não ter feito assim nada de muito diferente, mas foi impactante o suficiente para... Eu não estou a falar diretamente de ti, eu só estou simplesmente a falar do ponto de vista de personagens como se fosse a cultura A versus a cultura B. Isto tem tanto pano para mangas, mas eu preciso mesmo de ir tomar um duche e de me acalmar e de me aquecer e de descansar, porque eu estou toda elétrica, parece que eu andei a beber litros de café, mas na realidade eu só comi uma dose extra de picante na comida, porque a comida estava realmente picante, mas estava boa para caralho. Foi o restaurante que eu mencionei no início do episódio. Eu nem me cumprimentei. Puta merda. Saudações ouvinte do podcast. Como é que tu estás desde a última vez em que nos encontramos? O meu nome é Caroline Ramos. Hoje é dia 6 de janeiro de 2023. São de momento 3h45 da manhã. E seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio do Congresso Botânico. Este episódio que falou um pouco sobre apropriação cultural, racismo, discriminação e toda uma catrefada de questões na sociedade que precisam de ser resolvidas. Se vão ser resolvidas agora, duvido que neste século estas questões fiquem todas resolvidas. Talvez nos próximos 2. Mas as coisas estão-se a encaixar, as coisas estão-se a desenvolver e são muitos anos que nós estamos a querer... muitos anos que nós estamos a tentar querer equilibrar, não é? Por isso vai levar muito tempo e enquanto cá estivermos, pelo menos os de cabeça aberta, eu espero que haja sempre conversa e discussão no sentido saudável, para se falar disto e que cada macaco fique no seu galho, mesmo mantendo uma comunicação saudável. Mas pronto, já são 3h45, madrugada, eu ainda tenho que ouvir este episódio do início ao fim, para ver se não ficou muito confuso e decidir qual o destino deste episódio. Mas gostei muito de falar sobre isto e espero que tu também tenhas gostado de me ouvir e de ter acesso ao meu ponto de vista. Hei de falar sobre este assunto muitas mais vezes e quero informar-me cada vez mais, quero descobrir como era, não é? As diversas culturas e digo pesquisar a cultura africana como digo pesquisar a cultura portuguesa, porque também há muita coisa sobre a cultura portuguesa que eu não conheço, e cabo-verdiana, africana, pronto, né? Africana, são tomense, cabo-verdiana, portuguesa, europeia, que eu não conheço, mas que também faz parte do meu histórico genético. Por isso eu não me posso esquecer disso. Também.
todos nós somos frutos de multiculturalidade. Só que há coisas que se destacam e há outras que não. Enfim, espero que tenhas gostado. Qualquer dúvida, pergunta, sugestão, vou deixar aqui o meu Instagram. Vou também, daí eu ter de ouvir este episódio do início ao fim, eu vou referir na descrição os links, os nomes, tudo o que eu mencionei para poderem ter acesso e sermos pessoas cada vez mais informadas. Beijinhos e abraços. Por favor, não te assustes com o meu entusiasmo de hoje. Eu realmente exagerei. Nem sequer fazia ideia de que comer tanto picante fazia isto ao corpo, mas acho que é um misto de a dose excessiva de picante com o facto de ter estado com pessoas incríveis, ter partilhado um serão incrível. Então eu estou toda shitex. E a falta de sono também tem estes impactos. Beijinhos e abraços. Vemo-nos por aí.